Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha, estamos retomando as nossas atividades depois de recesso de final de ano, férias coletivas, e a gente está aqui já iniciando fevereiro com um programa muito especial. Mas antes eu queria falar o seguinte: no dia 7 de janeiro a gente comemorou o Dia do Leitor. Então você, né, amante aí dos livros, teve o seu dia. E agora, no dia 30 de janeiro, também se comemorou o Dia Nacional dos Quadrinhos, que inclusive tem um motivo para ter sido no dia 30, não é isso? No dia 30 de janeiro tem aniversário de alguém. É isso aí. Bom dia, sou o Lilo. Eu vou apresentar vocês, mas vamos lá. O Dia dos Quadrinhos Nacionais, o Dia Nacional dos Quadrinhos é em homenagem foi escolhido no dia 30 de janeiro por conta da publicação das Aventuras do Inhoquim, do Ângelo Agostini, que é uma das revistas em quadrinhos, uma das histórias em quadrinhos mais antigas do mundo. É precursor, inclusive, e existem muitos estudos nesse sentido, né, Laudo? O Laudo também está aqui. Existem muitos estudos nesse sentido de ter sido a primeira história em quadrinhos no formato moderno que nós conhecemos hoje como histórias em quadrinhos. A forma de bom dia. Bom dia. É aquela, ou boa tarde. Boa tarde. Para quem já almoçou, é bom dia. Nós ainda não almoçamos. O formato da narrativa é o que se denomina história em quadrinho, né? Então, gente, só para vocês saberem, a obra que a gente vai estar tratando hoje é uma história em quadrinhos. Então, é uma grande sincronicidade, né? Digamos assim, é uma coincidência que a primeira obra esteja aí, né? Justamente próximo da data da comemoração dos quadrinhos, e a gente vai tratar hoje de quadrinhos. Então, eu estou aqui do lado com o Laudo Ferreira, que é o ilustrador dessa obra. Ele é roteirista, desenhista, atuante no cenário nacional e internacional. Ele é professor de História em Quadrinhos na Escola Pan-Americana de Arte e Design em São Paulo, vencedor de inúmeros prêmios como melhor desenhista nacional, roteirista nacional e pelo conjunto da sua obra. Sendo 4 estatuetas, né, HQ Mix, e 3 Ângelo Agostini, olha que bacana. Entre suas obras mais aclamadas por leitores e críticas destacam-se Yeshua, é isso? Isso aí. Yeshua. Absoluto, trilogia autoral embasada nos Apócrifos de Jesus Cristo, sob a perspectiva humana e histórica. Cadernos de Viagem, que é um diário autobiográfico, reciclador de suas para-memórias. Olimpo Tropical, a história de Biuca, um jovem sonhador da favela. E Laudo, ele é residente da cidade de São Paulo, então, né, a gente está aqui com a honra de ter presente aqui no nosso programa. O Lilo Parra, ele é roteirista, nasceu em São Paulo também, gosta de auto-intitular-se contador de histórias, não é isso, Lilo? Ele é apreciador de gibis, antes mesmo de aprender a ler, é roteirista de quadrinhos desde 2010. Entre seus principais trabalhos estão La Dançarina, ficção histórica, aclamada pelo público e pela crítica, e A Tempestade, adaptação de peça homônima de Shakespeare. Ele mora, né, aqui no alto da... Aqui não, né, lá em Minas Gerais, alto da Santiqueira. Então, a gente já, né, agradece a participação de vocês e já, né, muitas boas-vindas aos dois. Nós vamos tratar de uma obra, gente, chamada As Senhas de Charlotte. É uma história em quadrinhos que a gente vai pedir para eles contarem aqui para a gente, primeiramente, quem é a Charlotte, né? Para a gente ter uma noção e depois a gente vai entrar aí nos detalhes da obra. Então, quem quiser começar, quem é a Charlotte? Inicialmente, obrigado, Rosa. Bom dia a todos novamente, é um prazer estar aqui, né? As Senhas de Charlotte é uma adaptação do livro do professor Valdo Vieira, o livro Cristo Espera por Ti, e conta a história de Charlotte. Charlotte, ela está num outro plano de existência, ela já não está mais aqui nesse planeta, ela está num outro plano de existência e vai retornar à Terra, ela vai retornar para uma nova vida, uma nova existência. E na hora que ela vai retornar, ela tem que revisitar a existência de algumas pessoas. Então ela vai visitar a história de algumas pessoas para entender aspectos muito importantes do seu passado.
aspectos que dizem respeito à sua vida. Então ela volta para cá, mas antes de voltar, ela tem que entender essas, que são as senhas, né? As senhas de Charlotte. Ela tem que entender a história dessas vidas, como a vida daquelas pessoas que ela vai visitar, a história se refletem na vida que ela teve, na vida que ela vai ter. Então ela vem de novo e começa a revisitar essas histórias ao lado de Zéfiro, que é um personagem bastante interessante, uma outra consciência. E é isso, a história. Mais que isso é spoiler. Mas é interessante observar como ela vai passando por várias gerações e como as atitudes que ela teve ou não no passado influenciam a futura existência dela na Terra. É um trabalho bastante interessante nesse sentido. E é importante a gente falar que ela foi fundamentada, baseada no romance Cristo Espera por Ti, não é isso? Sim, é de 1964, é isso, não é? 64, 68. 67. É um livro da década de 60, ele é escrito em prosa, do professor Valdo Vieira e de Honoré de Balzac, e ele foi escrito para a prosa da época, com a linguagem do Honoré de Balzac, né, que é uma linguagem bastante peculiar dele, é bastante academicista, e agora ele está numa nova roupagem, né, a mesma história, mas agora em formato de quadrinhos. Então tem toda uma outra estrutura narrativa, tem todo um charme que é próprio e característico dessa obra por ser quadrinhos. E a história, a adaptação em si do romance para o quadrinhos, ela é desafiante, né? Então, tem todo o enredo da história em si, mas isso precisa ser transformado, a linguagem precisa ser levada para uma outra realidade, né? Que é das imagens, que é da síntese. E aí, acho que seria bom a gente explorar um pouquinho. Tem tudo você ressignificar, vamos dizer assim, você tem que entender o livro original, entender a proposta dele, né, o que ele quer contar e adaptar isso. É quase como se você pega essa obra original e traz para si, para você recontar isso pensando no público, no leitor, né? No leitor comum, né? Que não tem, às vezes, nenhuma relação com a obra escrita, né? Então, tem que ter uma série de significados ali próprio da história em quadrinho. E você resumir, porque você tem o livro tem quantas páginas? Puxa. 380, acredito. Então, você tem toda uma... Porque quando você lê um livro, você tem um outro processo ali, que é bem pessoal, o leitor com a obra, né? Então, ele vai criando aquela imagem no decorrer da leitura. O quadrinho você já está dando aquilo para ele, então você tem que dar um outro significado para ele ali, né? Entendeu? Você tem que cativar ele de uma outra forma, é na forma que você está narrando a história visualmente, é na forma dos que você está apresentando os personagens, procurar visualmente, né? Você cativar eles para que gere uma identificação com algum personagem, né? No caso do Senhas do Charlotte, você tem ali a própria personagem do título, né? A Charlotte, e o Zéfiro, que eles são o condutor da história, né? Então, isso meio que o leitor já se joga, já se coloca junto com eles ali. Acompanha eles ali. Porque apesar dela ser a protagonista, no caso específico, e ser a protagonista e a história levar o teu nome dela, a história não é centrada nela, embora a história seja movida para ela, né? Mas o que o leitor vai ler, 90% da história que tem outros personagens, numa outra época, né? Agora, o desafio foi muito grande, né? Porque a obra do Balzac, ele tem um extremo detalhismo, né? A descrição da realidade, do mundo, da mesologia, do que ele observa, não é só a história. Então, ele cria todo um cenário para ele contar a história, né? E aí vocês têm que tirar isso tudo, colocar isso em imagens, não é isso?
e tirar a essência da história para poder sintetizar no quadrinhos. É mais ou menos por aí, a gente pode dizer. Que é muito engraçado. Uma adaptação em quadrinhos, qualquer adaptação em quadrinhos de uma obra literária, e em especial do Balzac, o que acontece é uma coisa muito interessante. Às vezes, na prosa, você tem 8 páginas para descrever o jeito de andar de um personagem. Ele fica lá 8 páginas escrevendo como aquela pessoa anda, como ela puxa arrastado a perna, e ele descreve isso, e a pessoa que lê a prosa, ela vai formar uma imagem mental daquilo. Essa imagem mental, às vezes a gente tem 3 quadrinhos. São As 8 páginas diferentes, né? com 500 palavras, elas vão virar 3 quadrinhos. E num exemplo hipotético, como é que você descreve num quadrinho o odor? Poxa. Como é que você transpõe para o quadrinho a música? Na prosa você consegue, embora você não ouça música, você ouve o autor falando sobre aquela música. No quadrinho você não tem isso. No quadrinho o meio acadêmico, é até legal, o meio acadêmico que estuda quadrinhos, né? Existe todo um grupo razoavelmente grande que estuda quadrinhos. Houve um período que eles tinham essa coisa de o quadrinho é literatura desenhada, sabe? Existia essa comparativa, essa questão. E não sei se resolver essa questão, mas vamos dizer assim, era uma bobagem, porque a literatura é uma coisa, quadrinho é outra, a experiência é outra. A experiência de leitura é diferente. Se você outra experiência. Você pegar grandes obras literárias e grandes adaptações de cinema, você vai ver que são experiências diferentes. Você pegar um romance, uma história de aventura, de terror, a leitura é uma coisa e a visualização é outra. Então, é a mesma coisa do quadrinho, né? Então, como o César Cordioli bem frisou, né? O Balzac tem uma coisa meio Machado de Assis ali, né? Ele veio até antes que o Machado de Assis, né? De descrever minúcia da roupa, né? No quadrinho, nem que a gente quisesse. Não consegue. É outra linguagem. Mas a imagem também vai trazer isso, né? A imagem você tá já vendo está lá. A roupa, a roupagem, o cenário, quer dizer, isso você pinta e você consegue retratar mais ou menos. Vamos supor, você pega um personagem aí do início do século XIX, que é onde transcorre a maior parte da história. Uma Monique, né? Tem que pesquisar a roupagem da época, vestimenta da época, tudo isso, né? Então, mas, por exemplo, o Balzac ali, através do professor Valdo, ele descreve todo um gestual, a roupa, o babado, não sei o que, da Monique. No quadrinho você tem um quadro ali, um quadro. Cena. O primeiro quadro vai ter que te falar aquilo. Aquilo tudo vai aparecer no primeiro quadro. Então, como fazer isso? Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio de uma adaptação em quadrinhos. Né? Saber trazer esses elementos para a história e, principalmente, fazer com que o leitor entenda esses elementos. Porque quadrinho, às vezes, é arte do menos. Eu sei que eu vou jogar contra o patrimônio aqui, mas eu sou roteirista, né? Eu sou roteirista. Mas eu sou um roteirista muito econômico. Não gosto muito de palavras, não. Porque quadrinho, às vezes, a gente tem que cortar palavras. Então, o quadrinho, ele não pode ter muito texto. Ele não é prosa, ele é quadrinhos. A mensagem não é só... Quadrinhos é a junção de texto e imagem. Então, eu como roteirista, o Laudo como ilustrador, a gente tem que ter muito claro o momento onde uma tem que dar razão à outra. Onde cortar o texto para prevalecer a imagem ou manter a imagem... ou abstrair a imagem quase ao traço puro para manter uma palavra. Não é nem manter muito texto. Às vezes uma palavra, um único balão dentro daquele quadro, você precisa abstrair a imagem para que a palavra tenha sentido. E muitas vezes o contrário. Então, o quadrinho é uma linguagem muito particular. Muito particular. Às vezes você pega, por exemplo, um livro, né? Vamos falar de literatura, e que é o caso aqui, quadrinho.
Às vezes você tem onde o texto, o trabalhar, por exemplo, você pega um José Saramago, que tinha toda uma forma própria de escrever, né? Ele não tinha vírgula, ele não tem ponto, você tem toda uma construção de textual ali, a forma que o personagem fala. Então, o quadrinho é outra coisa, o quadrinho é uma outra história, né? Ainda falando nisso. Então, você tem que... um conhecido nosso de quadrinho também, ele definiu muito bem, o Marcati, o que é. Ele falou, me conta, você vai adaptar uma obra, conta para mim o que é o livro. Então, a forma, né, não é na acepção da palavra, mas o contar o que é o livro é isso, o Cristo espera é isso daí. Então, nessa coisa mais simplificada que está o segredo. Mas é difícil, porque se você vai pegar uma obra onde ela é rica textualmente, se você quiser transpor tudo para o quadrinho, você mata a imagem. Não, e aí você vai levar, vão ter mais páginas do que o livro normal, né? Não tem como. Mas olha, a gente vai dar agora um pequeno intervalo, nós retornaremos daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkacomc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Estamos aqui, então, com o Laudo Ferreira e o Lilo Parra, falando para a gente sobre a obra As Senhas de Charlotte, que é uma história em quadrinhos. E aí a minha dúvida esse tipo de publicação de história em quadrinhos, isso aqui, ele é válido para todas as idades, já não são mais crianças que estudam ou que leem, se divertem com as histórias em quadrinhos, não é isso?
Na verdade, existem história em quadrinhos para todas as idades. Para todas as idades. Né? Temos quadrinhos de todas as formas. A história em quadrinhos é uma linguagem, é uma forma de mídia. E como cinema, como literatura, tem também, temos literatura infantil, literatura jovem, literatura para adultos, cinema infantil, cinema para jovens, cinema para adultos, cinema de aventura, cinema de terror. Os quadrinhos refletem essa diversidade também. Temos quadrinhos para crianças, cujo principal expoente no Brasil é o Maurício de Souza, né, com a Turma da Mônica, e no mundo são os quadrinhos da Disney. E temos quadrinhos para jovens, temos quadrinhos para jovens adultos, temos quadrinhos para adultos, temos quadrinhos de terror, temos dramas, tem de um tudo. Na verdade, o quadrinho ele é bastante diversificado. Existe um consenso geral que acredita que quadrinho é coisa de criança. Não, quadrinho não é coisa de criança. Quadrinho é coisa de qualquer ser humano, na verdade. Qualquer um Senhas lê de Charlotte quadrinho. é para adulto. Senhas de Charlotte, eu arrisco 16, é para 16, né? 15, 16 anos já consegue. 14 anos, na verdade, eu acho que já consegue pegar as nuances da história. Pessoa um jovem de 14 anos não consegue, não sei, né? Mas eu acho complexo pegar um livro que espera por ti. No seu original do Balzac, entender melhor do que existem prodígios, né? Existem prodígios, mas é mais complicado. O quadrinho, uma criança ainda de 14 anos, ela vai conseguir ler Senhas de Charlotte e ter um entendimento. Perfeito. Aos 20 ela terá outro. Aos 30 ela terá outro. Então, existe isso também. Existem quadrinhos que eles não são exatamente para o público adulto, mas a partir de uma determinada idade, a pessoa pode ler aquele quadrinho. O entendimento dela vai depender de todo o aparato que ela tem, de história de vida e etc. Mas, quadrinho, em via de regra, é isso. Quadrinho tem para todas as idades, basta saber qual é o seu quadrinho. Agora, assim, na minha infância e, assim, no geral, a gente conhecia como os gibis, né, que eram aqueles pequenininhos, né, que a garotada adorava ler na minha época, que não tinha tablet, não tinha Facebook, não tinha joguinho de videogame, né, então era uma diversão. Mas agora a linguagem que é só história em quadrinhos, existe uma diferença? O que é gibi, o que é história em quadrinho? Qual que é? Na verdade, tudo é quadrinho, quer dizer, é história em quadrinho. Que nem você vai numa livraria, você não vai falar assim, eu quero ler livro, eu quero ler um Harry Potter, que é um livro de aventura e magia, ou eu quero ler um drama, quero ler um terror, quero ler um Paulo Coelho. Perfeito. Então é a mesma coisa quadrinho, porque a Senhas de Charlotte, ela é uma história em quadrinho porque ela é uma forma de expressão, como é a literatura, como é o teatro, como é o cinema. Mas o que vem a ser essa história em quadrinho já é essa diferença, igual a literatura. Cinemas, eu vou ver cinema. Não, quero ver um filme de aventura, quero ver um filme de terror para passar medo, sabe? É a mesma coisa. É que o quadrinho, como ela é uma arte pré-cinema, o cinema veio depois da história em quadrinho. Só que ela, por uma série de fatores que aconteceram durante o século XX, que caça às bruxas nos Estados Unidos, toda uma questão ali, o quadrinho foi relegado por uma situação que ele precisou a ficar ligado ao público infantil. Mas o quadrinho, ele inicialmente, ele nem foi feito para criança. Depois que ele foi se moldando a uma linha para ele poder sobreviver, acredito eu. Mas, por exemplo, Senhas de Charlotte, ela hoje em dia não é um termo usado tanto, mas ela é uma graphic novel, que é um termo que foi usado no meio dos anos 80, criado pelo Will Eisner, que é um cartunista americano, criador do Spirit, um dos grandes clássicos do quadrinho. Ele veio com uma proposta de uma obra única, uma história só grande, de 100, quase 200 páginas, sei lá, e o editor falou, mas o que é isso? Ele falou, olha, ele achou um termo, ele falou, isso aqui, eu não posso falar que é um comic, né, que é uma história em quadrinho, é um gibi. Então ele criou um termo para poder vender o produto
para essa editora, que era a Graphic Novel. É uma novela que veio da literatura gráfica, desenhada, né? E aí foi... por exemplo, no Brasil, hoje em dia, a vida da história em quadrinho, a vida, eu falo, a publicação editorial, tanto de brasileiro como de estrangeiro, ela não existe mais em banca. Ela migrou já há alguns anos, né, para a livraria. Porque você não encontra hoje nas bancas, o que você encontra em banca hoje é Maurício, Mickey, Disney, né? E super-herói. Super-herói. As obras de outros gêneros, de humor, de aventura, de romance e tal, elas são livros. E você encontra, por exemplo, você tem livros como Angola Janga, né, que foi de um autor brasileiro chamado Marcelo de Salete, foi publicado no mundo todo. É um livrão. Ganhou os principais prêmios dos quadrinhos. No mundo. Ele foi publicado, acho que nos principais países da Europa, Alemanha, enfim. Ele é um calhamaço de 500 páginas. Então, é uma outra leitura, é uma outra coisa. Então, acho que hoje em dia caiu-se na compreensão, por exemplo, você caindo até no gibi, né? Você vê os filmes de super-herói que são tão em voga hoje, da Marvel, eles têm uma leitura infantil pelo cinema, né? Por questão de brinquedo e tal. Mas no gibi, ele é muito mais adulto. Você pega os filmes do Batman, que você, por exemplo, caindo nesse universo super-herói, eles são são mais leves. No quadrinho, eles têm histórias adultas, pesadas, temáticas... Essa história do gibi é curiosa, né? Porque o gibi, na verdade, ele é uma terminologia, ele é um termo utilizado para definir qualquer história em quadrinhos, mas é um termo brasileiro. É um personagem lá da primeira metade do século passado. Criado pelo Roberto Marinho. Isso aí deve ser anos Roberto 30, Marinho. 40, anos algo 30, assim, algo assim. E era um personagem. E esse personagem, naquela época, ficou tão famoso, que a história dele, né? Aquela revista dele, o Gibi, virou o título, o Gibi. Gibi era o personagem. O Gibi virou sinônimo de história em quadrinhos. E como naquela época era infantil, essa cultura se propagou acreditando que o Gibi é infantil e a história em quadrinhos é para adulto. Não, tudo é história em quadrinhos. O Gibi é só uma terminologia. Muitas vezes usado até em tom pejorativo para diminuir a qualidade gráfica do trabalho. Não, isso aí é um gibi. Não, isso é um gibi. É um gibi. Eu particularmente, né, eu sei que em Minas Gerais é usado de maneira pejorativa. Isso aí o Serbeck me contou. O Ernest Serbeck é um editor de quadrinhos mineiro. Ele lá é usado de maneira pejorativa. Em São Paulo é usado de maneira assim usual. Todo mundo fala gibi. E eu gosto muito, eu acho muito simpático o termo, né? Eu sou um escritor de gibi. É o universo da nossa infância, né? O termo era gibi, né? Sim. Então remete aí um pouco à infância, né? Gerações passadas, né? Mas olha, a gente vai então chamar agora mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre Senhas de Charlotte. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interludium, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis.
Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. De segunda a sábado, durante a programação da RCI, o Dr. Eduardo Martins apresenta o boletim Minuto Saúde. Dicas de saúde para ajudar você a mudar seus hábitos para melhor e para sempre. Todos os dias, às 9, às 14h20 e às 18h20. Oferecimento Insecor, Instituto de Cardiologia Comportamental, Avenida Pedro Basso, 472, Sala 407, Edifício Cisa Tower. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Estamos aqui então com o Laudo e o Lilo contando pra gente sobre a HQ, né, História em Quadrinhos, As Senhas de Charlotte. E uma coisa interessante que tem nessa obra é a questão das várias histórias, mas algumas histórias que elas ocorrem em simultâneo, não é isso? Então a gente tem lá o enredo do Chris Perepurti em si, que é o drama todo que a Charlotte está passando, né, de renascer como homem e tudo mais, e o né, o motivo de estar acontecendo isso, que aí, né, é todo o contexto das histórias, né, das vidas anteriores dela. Então essa é a história básica, digamos assim, da obra, mas ela também tem outras histórias que vão correndo em paralelo. Então eu queria que vocês falassem um pouco como que é essa dinâmica aí de estar retratando na obra várias histórias, né? E como que o leitor ele consegue situar o que é o que, né? Qual história é a do momento e como que elas estão entrelaçadas, né? Vocês poderiam falar um pouco sobre isso? A obra é sobre Charlotte, né? É tudo sobre ela. A história é sobre a Charlotte. Então, é ela num determinado ponto que revisita memórias de outras existências e como essas existências se entrecruzam com ela. Só isso já seria uma narrativa bastante entrecortada, porque o leitor tem que sacar o que ela está fazendo ali, naquele contexto histórico daquelas vidas que não é a vida que está mostrando a dela. Então, já tem um entrecorte narrativo nesse sentido, porque o leitor precisa entender o que está acontecendo ali, entender o que aquelas vidas passadas, que fazem parte de um passado histórico... Que é como se fosse uma outra história, mas Exatamente. É a mesma história, porque é a dela, né? Tem que entender o que aquilo tem relação com o drama que ele está passando naquele momento de ter que retornar. Então isso já é uma linha narrativa. O que acontece é que nas Senhas de Charlotte, nos foi dada essa liberdade, né, pela conscienciologia na adaptação, foi permitido criarmos mais linhas narrativas. Então, extrapolamos o universo único e exclusivo do livro para entrarmos também no universo da própria conscienciologia. Então, o que aconteceu foi que pegamos detalhes, situações da própria história do professor Valdo e colocamos isso na linha narrativa. Pegamos o fato de eles estarem num outro plano de existência e pegamos esse plano de existência e transformamos numa terceira linha narrativa. Então o que você tem nas Senhas de Charlotte, na verdade, são 3 linhas narrativas. Linhas narrativas, não são histórias, linhas narrativas. São linhas narrativas. A história é a mesma. Perfeito, a história é uma excelente. só. Então essas 3 linhas narrativas vão sendo mostradas ao leitor no decorrer das páginas. E aí a gente
faz truques, né? Faz truques. Dessas 3 linhas, uma, aparentemente, para o leitor pode parecer que ela não está conectada com as outras 2, né? Sim, mas como elas fazem parte da mesma história, elas vão se juntar. E tem momentos que a gente só vai entender no final, né? Mas por que tá aqui? O que, né? Como até vocês brincaram aqui no intervalo, o que aquele menino mineiro tem a ver com a história da moça que tá lá antes de renascer? E é exatamente esse o segredo. É exatamente esse o segredo, exatamente esse o charme da história. Existe uma coisa na história, né, pelo menos para mim, no fazer quadrinho, que é você meio que brincar, no bom sentido, com o exercício, a experiência de leitura do leitor. Então, por exemplo, você tem ali um primeiro plano, ali, uma primeira linha, que é um plano extrafísico. Você tem um outro plano extrafísico ali, que está o personagem do enumerador. E aí você tem uma Carcassonne, que é uma vila na França no início do século XIX, e você vai para Juiz de Fora, né? Juiz de Fora. Juiz de Fora no início do século. Então você imagina, o leitor, isso é pontuado ali, né? Marcado ali no texto, né? No balão. O leitor, o que eu estou fazendo aqui? Que de repente eu estou num plano. Aí ele me levou ali para a França e ele me pegou, né? A história me pegou e me leva para Juiz de Fora com sotaque mineirês, né? Sotaque mineiro. Que é outra coisa que eu vou falar. E o que acontece? Me fez essa conexão, como as conexões elas vão acontecendo, né? A história do professor Valdo, que ela também está inserida dentro dessa adaptação, a história dele dentro da adaptação é a mesma experiência que a Charlotte está passando. A mesmíssima experiência, que é uma experiência de descoberta. Que é uma experiência de entender quem foi e quem é. Você não tem o Valdo Vieira, vamos dizer assim, em termos... isso não é spoiler, né? Isso em termos de quadrinho, assim, uma coisa... É a origem do Valdo Vieira, né? A origem do Valdo Vieira, é uma história de origem, né? Não é o Valdo Vieira já um senhor, barba branca. Médico respeitado, pesquisador. É o menino lá em Juiz de Fora que você não faz nenhuma ligação visual, né? Você não tem nada. Você tem aquele moleque ali, sei lá, 8 anos de idade, começando a se manifestar com suas coisas parapsíquicas. E sem dar spoiler, a história do Valdo está intimamente ligada à história do enredo principal, que é a história de Charlotte. Porque ele era consciex, ele era uma consciência extrafísica que estava auxiliando a Charlotte, né? Mas aí é da spoiler. Aí é da spoiler. Então, existe uma história que é conectada, que é ligada. E a linha narrativa utilizada é de uma maneira que essas histórias todas, no final, se encontrem. Se encontrem dando um novo significado a toda aquela história que o leitor acabou de fazer. A toda aquela leitura que o leitor fez. Então, quando ele lê a história, ele está lendo, ele está sendo conduzido pelos autores a um desfecho que aí depende muito da experiência de cada leitor, mas é um desfecho que foi premeditado. A gente não é santo, né? A gente premeditou isso. A gente premeditou que o leitor chegasse naquele desfecho e tivesse aquele tipo de surpresa, aquele tipo de experiência, não é nem surpresa, aquele tipo de experiência de leitura. E talvez, só para formar uma frase, mas para o leitor que não seja da conscienciologia, a experiência pode ser muito mais interessante, porque quem é da conscienciologia já conhece a obra, já leu, já estudou. Então está tudo ok. A pessoa que for ler pela primeira vez, que não faz a mínima ideia do Cristo Espera por Ti, de toda a história que a obra tem, e mesmo quem seja Valdo Vieira, vai ter uma outra experiência. Porque tem uma coisa curiosa, tirando toda essa questão, que é uma obra de ficção científica. É uma leitura que eu tenho. Então, geralmente a gente tem essa coisa de ficção científica, espaço... É robô, vírus, nave espacial. E não, você tem viagens atemporais. A protagonista, Charlotte, ela não está
vivenciando o passado. Ela só está vendo memória. Ela só está vendo a lembrança de uns... Isso não é spoiler, né? Isso não é spoiler. Ela não foi transportada ao passado. Ela foi assistir aquele passado. Não tem aquela coisa de muitos filmes, tipo De Volta ao Futuro, lá, que você... Se você volta para o passado, Você interfere. lendo Einstein, não, ela só está vendo, não vai interferir em nada. O que aconteceu, aconteceu, e aí você só vai estar... É como se ela estivesse num holograma, né? Usando o termo... As imagens estão ali... Ela sentou na primeira fila do cinema. Sozinha. Não, sozinha não, porque o Zé está do lado. Então, na verdade, é como se a gente, leitor, que vai ver a história da Charlotte, né? Ela, lembrando de vidas passadas dela, tem um desfecho surpreendente, né? O menininho de 8 anos, a gente que vai ler, a gente também vai ter um desfecho surpreendente. Ele vai ter um... Assim, basicamente falando, ele tem um fim. Porque a história tem que ter um fim. Né? Todas as linhas de tempo tem. E tudo é pensado, né? Isso tudo não é uma coisa que vocês... isso aqui. Não, vocês planejam, vocês elaboram, já com essa finalidade de dar esse desfecho mesmo para a pessoa, olha, isso aqui, ligou com isso, com aquilo, e teve a experiência, digamos assim, né? É tentador falar que a gente deu sorte, né? Ah, não, eu dei sorte. Olha como... Não é. A gente tem que se estudar para que a história seja conduzida daquela maneira. Porque é uma adaptação. Uma coisa que foi solicitado, né, pela Conscienciologia é que nós fôssemos fiéis ao romance, ao material original, ao romance. Então, é uma adaptação, mas ele tem que ser fiel ao romance original. E como tornar isso também atrativo ao leitor? Como fazer uma história em quadrinhos? Porque não é o livro já é atrativo pelo livro. A história em quadrinhos é uma coisa nova, né? Ele é fiel ao romance, mas é uma coisa nova. Então ele tem que se tornar atrativo também ao leitor de quadrinhos. Esse livro não foi pensado, obviamente ele também foi pensado nesse sentido, mas ele não foi pensado exclusivamente para o público da Conscienciologia. Muito além disso, ele foi pensado para o público que não é da Conscienciologia. Principalmente até. Exatamente. Porque, como você falou, quem é da Conscienciologia já conhece a história, já leu o livro, já ouviu o professor Valdo falar várias vezes sobre o Balzac, sobre esse contexto histórico dessa história. Então a pessoa já tem uma noção. Ela está vendo de uma maneira diferente, que é com o olhar que vocês tiveram, então, né, para fazer. Mas quem está... digamos assim, começando agora, entrando nesse universo aqui, a pessoa, ela não conhece nada, e aí ela vai conseguir entender, mas é outra E tem uma coisa que é muito legal, que assim, nisso o pessoal que coordenou o projeto da Conscienciologia deu uma total liberdade, tanto para o Lilo como para mim, para criar, logicamente respeitando umas questões, porque a obra em si, ela não está... Ela está passando a informação que tem que ser passada de uma maneira que o leitor não vai perceber isso na leitura de uma história. Ele está lendo uma história, ele não está lendo algo técnico ali, que alguns outros segmentos pecam nisso, né? Esquecem que estão fazendo entretenimento, né? Agora, estão fazendo um gibi, né? Agora, só uma omissão da minha parte, rapidinho, queria só falar o resto da equipe, para a gente poder valorizar o pessoal que trabalhou nessa obra também, né? O Omar Vignoli, ele foi o colorista da obra, a Lúcia Novaes é diretora de criação, Guilherme Xavier, diretor de arte. A gente contou com a participação da equipe da Holomemória da Conscienciologia, que cuida de todo o acervo histórico, né, da Conscienciologia, e principalmente, né, a Malu Balona, que é uma pesquisadora do Balzac, das obras, principalmente do Cristo Espera por Ti. E a gente teve também aí Paulo Prece e Nina Rosa, da equipe da Holomemória, mas a gente teve a participação também da equipe da Epígrafe, né, o Hernani Brito, como produção editorial, e a Gisele Salles na revisão, né, e, logicamente, a
participação do César Codioli, que é dessa instituição chamada AIEC, né, uma instituição conscienciológica, que foi a instituição que abraçou essa obra, que produziu essa obra, que patrocinou essa obra, né, em parceria aí com a Epígrafe Editorial. Então, dados os devidos créditos, vamos ver se eu pulei alguém, acho que não, acho que está todo mundo aí, né? A gente vai, então, agora abrir para o nosso último intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna com o último bloco. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Olha, gente, nós estamos num papo aqui muito gostoso com o Lilo e o Laudo sobre história em quadrinhos, sobre as senhas de Charlotte. E como a gente colocou aqui no fechamento da última obra, do último bloco, desculpa, teve toda uma participação de várias mãos, né, para se compor. Então, a gente como leiga, né, a gente olha isso aqui, você não tem noção dos personagens, mas dos atores, das pessoas que fazem a construção desse trabalho, né? Então, roteirista, o ilustrador estão assinando a obra, mas várias pessoas elas participaram. E como que é essa produção? Como é que ela ocorre, assim, para a gente poder conhecer um pouco mais, né, esse mundo aqui dos quadrinhos? Existem várias, viu, Rose? Existem várias formas de se fazer quadrinhos, diversas. Mas essa da produção dos quadrinhos hoje em dia, né, até a década de 80 era uma coisa, a década de 90 foi outra. Hoje, com a informatização dos processos, ficou muito mais fácil se fazer quadrinhos.
porque é um outro processo e depende de outros atores. A tecnologia entra na história, né? Quando você pega uma história em quadrinhos na mão, às vezes a pessoa não faz ideia da quantidade de gente de trabalho que aquilo envolveu. A primeira coisa que uma história em quadrinhos, né, pelo menos a maior parte delas tem, a primeira coisa que uma história em quadrinhos deve ter é um roteiro, uma estrutura narrativa. Então, o roteirista não é o cara que escreve os balões. O roteirista vai muito além disso. Então, não é só o cara que faz os diálogos, porque é o entendimento, né, e é normal ter esse entendimento, mas é o entendimento geral que o roteirista é quem escreve o texto. Isso. Não, o roteirista começa que o roteirista é quem cria é quem dá o primeiro pontapé na história. A história é criada a partir do roteiro. Então, o roteirista, ele prevê quantidade de páginas, quantidade de balões na página, qual é a linha de corte, porque o que acontece? Num quadrinho você tem o primeiro quadrinho de uma página e o segundo quadrinho de uma página. No primeiro quadrinho tem uma imagem, no segundo quadrinho tem outra imagem. Que imagem é essa? Puxa. Como ela chegou ali? Então, ela chega ali inicialmente através do roteiro. Então, o roteirista, ele é a pessoa que primeiro cria a estrutura narrativa da história em quadrinhos. Quantas páginas a história em quadrinhos vai ter? Quantos quadros irão em cada página? Como funciona a virada da página? Porque o grande mistério, né? Página par, página ímpar. Página par, página ímpar. Geralmente a história começa numa página ímpar, parte para uma página par. O que acontece? O que faz o leitor? A página ímpar, você abrindo o livro, a revista, está do seu lado direito e a página par no seu lado esquerdo. A página ímpar é a página da virada, né? A página da virada. Tem que ser tudo pensado milimetricamente. Exatamente, porque o que acontece? Quando chega ali no final daquela página, o que vai fazer o leitor virar aquela página? Ou fechar o livro? Então, tudo isso começa no roteiro. É o roteiro que prevê essa estrutura narrativa e, obviamente, também prevê os diálogos, né? A gente não foge do diálogo. Então, também prevê os diálogos, o que cada personagem vai falar, o que cada personagem está fazendo nesses momentos de congelamento da imagem. E aí, através desse roteiro, que o artista, né, que a pessoa que vai fazer a arte, que o ilustrador, vai dar vida a essa estrutura, vai transformar esse roteiro, numa história em quadrinhos, propriamente dito. Como eu disse mais em outra oportunidade, o roteiro de quadrinhos é tudo e nada, né? Porque ele é nada. O roteiro em quadrinhos por si só ele não é um quadrinho, ele é um roteiro. Não é um quadrinho. É só texto. São só textos, são só palavras ali. Quando ele é transposto imagens pelo desenhista, ele parte a ser alguma coisa. E aí, é importante frisar, o roteiro, ele tem que contar, pelo menos na minha visão como roteirista, ele tem que contar com a colaboração ativa do desenhista, porque senão não funciona. Não, eu sou da Epígrafe também, né? Nós somos em 3 sócios, e eu tive a oportunidade de ver um roteiro que você mandou. Então, a hora que eu olhei aquilo, na hora não passa assim, gente, como que isso daqui vai virar o quadrinho? Mas assim, é muito diferente mesmo você pegar um texto do que vai ser e você olhar o produto final que se transformou. Aí é que entra o desenhista. Exatamente. Aí é que entra o laudo. Agora. Porque aí tem uma coisa que é a prática, né? Quando você pega o roteiro, se é um bom roteiro, um roteirista bom, automaticamente, enquanto você vai lendo, ou reler, você já vai decupando na sua cabeça, você já vai pensando na cena. Às vezes é a própria cena que o roteirista indicou, às vezes não é a mesma cena, mas ela é derivada daquilo. Olha que interessante. Tem um negócio que é interessante falar também, que é, por exemplo, duas pessoas da equipe, que no caso do Omar, que é o colorista. O Omar é um parceiro meu, foi parceiro meu durante muitos anos, ele conhece muito bem meu trabalho. Então, assim, então, as imagens propostas, jogadas, ele sabe como usar ali, ele sabe por quê. Então, tem que ter um casamento para aquilo ficar bonito, para entender símbolos, imagens, alegorias, imagens surreais que tem na história, sabe? Ele tem que trabalhar isso. Você faz a imagem em preto, em preto e branco. E ele entra com as cores. A gente nem imagina que são 2 pessoas que fazem isso. E tem muita coisa que é importante, por exemplo,
Na história, quando é o Valdo, você tem uma tonalidade. Pois é, isso Quando é a Carcassonne ali, você tem uma outra tonalidade. Isso é eu conversando com o colorista, mas eu deixo a cargo dele. Então, olha, no plano extrafísico ali, é uma outra tonalidade. E uma outra parte importante é do Guilherme Xavier, que é o que fez o design do livro. Isso, para o leitor leigo, pode passar batido, mas a cara do livro, a edição é muito importante. Não é só falar, no caso específico do Senhas de Charlotte, é um livro grande, é um livro, né, é um A3. Ele não é só isso, a edição, é o papel, é o tipo de papel que combina com o desenho. Que é couchê, né? É um couchê fosco. Por que ele tem esse alaranjado? É laranja isso, eu sou daltônico, né? É laranja. Eu acho que é. Eu acho que isso também é pensado. Por que é né? isso? Que cor seria a dimensão extrafísica, né? A cor o tipo da fonte, né? A letra que é usada na capa, por que essa fonte, por que não é mais legal assim? Isso tudo. Então, por exemplo, eu, como ilustrador, não é porque eu sou ilustrador que eu sei fazer isso. Isso, pelo contrário, tem muitos autores de quadrinho que fazem isso por uma questão, às vezes, de ser um trabalho independente e tal. Às vezes não fica tão bom, porque não é da área dele. Você tem que delegar para quem sabe. Então, o especialista vai cuidar. exatamente. Falou, olha, vamos usar essa fonte, vamos fazer isso aqui. O Laudo lembrou agora, que me veio à cabeça também, tem ainda um outro ator, né, embora nesse livro em específico o Laudo tenha feito, mas ainda tem um outro ator numa produção de quadrinhos que é o balonista. Sim. Balonista. Ele é responsável por escrever, por fazer os balões. Porque o balão, ele não é só aquele círculo com aquela perninha, ele tem uma função gráfica dentro, uma função significativa, ele é um signo ali dentro daquele Você tem que saber quadro. Aonde você vai pôr, exatamente. Poxa, porque se você não... É muito complexo. Se você pega um profissional que não tem essa noção, ele vai cobrir... Primeiro que esteticamente não vai ficar bom, e às vezes ele vai cobrir determinada imagem que, olha, eu pus o balão em cima de uma mesa. Uma função. Falei, mas você está cobrindo uma faca. Aquela faca, 10 páginas para frente, ela vai aparecer. E você cobriu ali. Então você tem que... Tudo tem que ser pensado. O tamanho da fonte que você legenda. A cor da fonte, negrito, não negrito, vermelho, grito. Não... O quadrinho, o resumo da ópera, é uma arte muito complexa. Por isso que não é todo mundo que faz quadrinho, sabe? Não é todo ilustrador que faz quadrinho. Não. Você imagina, eu levei acho que quase 2 anos fazendo Senhas de Charlotte, desenhando. O Lilo levou quase 1 ano escrevendo, 1 ano e pouco. Isso. Então, assim, você fala, 130 páginas. Mas é um processo muito trabalhoso. Antes de começar, primeiro você escreve, depois entra o desenho. Isso tem as etapas também de produção, é mais ou menos assim. Tem um meio de campo. E aí depois entra todo mundo junto. Como que é isso? Não, é assim, roteiro. Faz roteiro primeiro. Desenha. Esse 1 ano e meio, então, foi primeiro só com roteiro. o Lilo. Aí eu não. Poxa, aí o Lilo, roteiro aprovado, sentou comigo. Aí eu desenhei. Vamos falando, nesse meio mais tempo que eu estava desenhando, o colorista estava trabalhando na cor. Perfeito. Na coordenação da Lúcia, né? E aí, livro, HQ pronta, aí vai para o Guilherme, que pensou a edição. Aí conversou comigo, conversou e tal. É esse processo. Tem uma questão que é o seguinte, o Lilo com o roteiro pronto, antes de desenhar, a gente precisa fazer o conceito dos personagens, a cara dos personagens. Porque existe uma descrição dos personagens. Mas eu pensei uma cara quando eu escrevi. Ele, quando leu meu roteiro, pensou outra. Quando foi desenhar, Vamos foi conversar. Outra. E aí a gente tem que acertar isso. Aí chega o momento do trabalho já mais ou menos em conjunto. Então, assim, se a gente for contar desde o seu início, a obra levou o quê? Uns 4 anos? Quase isso. Quase isso. Por exemplo, a Charlotte, poxa, é bastante tempo. Ela não... Existe descrição da Charlotte física? No livro do professor Osmar.
No Cristo Espera Balzac. por Ti, eu não me recordo. Existe alguma coisa. Na verdade, o que existe? Existem pistas que depois o professor Osmar compilou no livro dele, que é o que a gente teve que usar. Porque a cara da personagem, ela vai acompanhar a história inteira. O Laudo tem que fazer e refazer o concept, né, Laudo? Até chegar num... Às vezes, uma primeira parida que você dá, você acerta. Às vezes, tem cara que você trabalha. A Charlotte foi feita na primeira, o Florian. O Zéfiro. Mas, por exemplo, a monja foi mexida. O Padre Marcel. A menina lá, que é médium, como é que chama? A loira. Ela teve várias versões. Né? A noiva do René. A noiva do René, ela teve várias versões. A Carla foi na primeira. Enfim. Isso independe da importância do personagem, tá? O personagem principal às vezes sai na primeira. Às vezes um personagem secundário, mas que é importante na história, que vai aparecer em 3 páginas, fica ali 20 esboços para fazer. E aí a aprovação disso, ou o ok disso, era o quê? Era a equipe da Era Locomória equipe. que dava... Por exemplo, essa personagem que eu não lembro o nome, a noiva do René, que é a médium ali, a parapsíquica, eu não lembro o nome dela. O nome dela está aqui, são 3 sílabas. Parece que havia uma leitura minha dela. Então, mas foi levada através do concept para eles. Eles têm todo olha, mas o personagem é isso. Ele precisa ter isso. Então, isso tem que ir para o visual. Né? Então, na verdade, foram muitas mãos mesmo, né? Muitas mãos. Chegar nesse resultado aqui, gente, que vocês estão vendo, né? Que está aqui, é as Senhas de Charlotte. Então, uma obra aí adaptada, né, do romance pangráfico Cristo Espera por Ti, né, de Balzac, psicografada, ou pangrafada, no caso, pelo Valdo Vieira, né? A gente já está com essa obra, ela foi feita uma edição especial para colecionadores, então são só 500 exemplares, eles são exclusivos, cada pessoa vai ter o seu, ele é numerado, a pessoa só sabe depois que ela comprar qual foi o número que ela pegou. Então, a gente está assim, com essa obra já esgotando. Se você não teve oportunidade ainda, né, você pode entrar no site www.shopcons.com.br, que ela vai estar disponível. E a gente espera, assim, acabando essa edição, uma nova, né, publicação. Sim, haverá de uma maneira diferenciada, não é isso? Haverá uma publicação de cunho comercial. Perfeito. O que é uma publicação de cunho comercial? É uma edição um pouco mais simples, no tamanho álbum, que é o 21 por 28. Que vai ser distribuída para livrarias. Somente 500 pessoas vão poder ter acesso. Essa desse tamanho, A3, que leva a mesa toda, 500. Excelente. Bom, então, olha, nós agradecemos imensamente a participação aqui, Laudo Ferreira, Lilo Parra, né, conosco aqui no programa Entre Livros. Agradecemos a participação de vocês, né, que nos acompanharam até aqui, e na sexta-feira que vem esperamos, então, contar, né, com mais uma edição do programa Entre Livros. Até lá. Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles. De volta na próxima sexta, à 13h, aqui na RCI.